Esse é o Ancapso e vamos falar sobre a aprovação da medida provisória dos ministérios, que foi com muita emoção que aconteceu ontem à noite. Quase que não saiu, por algum momento se acreditou que o Lula ia ter que voltar a viver com 23 ministérios. Como é que ele ia comprar o pessoal sem ter os ministérios, né? Vamos entender a confusão que está acontecendo, por que está tendo essa confusão toda. E o resultado final foi que a medida foi aprovada, mas foi aprovada de forma bastante desfavorável pelo governo e o Senado não vai ter tempo de mudar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter de Vestido Bordado Ucraniano, Hemorroida Estourada do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente falou, várias medidas provisórias estavam para caducar, né? Você lembra, a medida provisória, ela tem um prazo para ser votada, depois esse prazo dobra, e se não for votada no final desses dois prazos, ela deixa de ter validade. Então, por exemplo, uma medida provisória muito importante que o Lula assinou logo no início do governo dele foi justamente a criação de trocentos milhões de ministérios lá em Brasília, né? Eram 23 com Bolsonaro, passaram para 39, só não foi 40 porque o pessoal não quis dizer que era Ali Babá e os 40 ladrões, sabe como é que é, né? Lula Babá e os 40 ladrões, mas ficou em 39 no final das contas. É 37, mas tem mais duas secretarias com peso de ministério, então é a mesma coisa. Enfim, essa medida provisória, se não fosse aprovada, se não for aprovada hoje no Senado, ela perde a validade hoje ainda. Amanhã acabam os ministérios todos, volta a ter 23 ministérios só, né? É lógico, o Lula pode fazer uma nova medida provisória, ele pode tentar passar um projeto de lei para alterar os ministérios, né? Mas imagina a dor de cabeça que seria, né? E seria a primeira vez que isso acontece em toda a história da República Brasileira. Por quê? Porque o presidente, quando ele entra, quando ele acabou de ganhar uma eleição, é o momento que ele está mais forte no mandato. Então, normalmente, ele tem força na Câmara para aprovar com muita facilidade essa reestruturação de ministérios e coisa e tal. À medida que o tempo passa, é que geralmente o governo vai perdendo a força, começa a ter crise, começa a ter problema, aí o governo vai perdendo a força e quando chega mais adiante tem dificuldade de aprovar as coisas no Senado. No caso do Lula, a gente está com menos de 6 meses de governo e ele já está com cara de governo velho, já está tendo que fazer favor, tentar arrumar coisa. Olha só o que aconteceu ontem, né? O Lira falou que tem uma insatisfação generalizada na Câmara e põe em dúvida a aprovação da medida provisória dos ministérios. Por que que tem essa insatisfação generalizada na Câmara? Segundo o pessoal, em tese, o governo se propõe a ser um governo de coalizão, ofereceu ministérios para a União Brasil, ministérios para não sei quem, ministérios para não sei quem, mas na hora de aprovar os cargos, de colocar as pessoas na função, só quer botar petista, não quer botar ninguém de outro ministério, é muito petista com vontade de mamar na tetinha do Estado, então eles querem botar só petista nisso daí. Então a reclamação que eles têm é essa, né? O Lula tentou fazer uma coalizão, tentou governar com outros partidos, mas nada aconteceu. E também a questão do orçamento, né, da aprovação de verbas para determinadas obras e coisa e tal, que estava tudo segurado pelo Lula, que o Lula não quer gastar e coisa e tal. Quer dizer, na verdade ele quer gastar, só que ele quer gastar com os projetos dele, ele não quer gastar com projetos da Câmara, estava segurando tudo e coisa e tal. Então estava essa insatisfação generalizada. E ainda por cima, o governo estava querendo reverter as alterações que haviam sido feitas. Lembra, a Câmara já tinha alterado essa MP dos ministérios, tirando o poder da Marina Silva, por exemplo, tirando o poder da Guajajara e mais algumas alterações ali, né? Então, no final das contas, o que aconteceu aqui? A base governista também não estava muito certa, por quê? Porque a base governista no caso, é o pessoal do PT mesmo, que apoia o governo, né? Porque eles estavam na dúvida se tinham que tirar essas mudanças que foram feitas, mas no final das contas não deu tempo de nada, né? O que aconteceu? No final das contas, o Lula procurou o Lira, sinalizou que ia dialogar com o Congresso, que ia liberar dinheiro, liberou 1,7 bilhão de reais e coisa e tal, e aí acabou aprovando a coisa. Mas teve mais do que isso, tá? Não foi só cenoura, né? Aquele negócio, né? Na hora de fazer o burro andar, você pode usar a cenoura para incentivar ele para andar e pode usar o chicote para bater nele, né? Teve a cenoura, né? O Lula deu 1,7 bilhão de reais de orçamento lá, de emendas dos deputados, e também, olha só, o STF acelerou o julgamento que pode tornar o Lira réu.
E hoje cedo teve uma operação da PF contra aliados do Lira. Pois o pessoal do STF podia ficar um pouquinho mais assim, podia fazer, pelo menos fazer de conta, né? Dar uma disfarçada, né? Porque ficou muito na cara que o pessoal tá fazendo o jogo do Lula, né? Ah, o Lira tá impondo coisa, o Lira não tá deixando passar e coisa e tal. Eu, se fosse o Lira, teria botado para votar esse troço e aí deixava perder, né? Porque podia acontecer isso também. Ele podia botar para votar e não ter voto e a coisa cair, né? Enfim, no final das contas, usaram uma combinação de cenoura com chicote e passou. Mas agora, olha o custo disso, porque presta atenção, o Lira é o presidente da Câmara. Por mais que o pessoal esteja aqui, ah não, vamos fazer, pode tornar o Lira réu e coisa e tal, podem tirar o Lira, ok, vai tirar o Lira e vai botar quem? Porque você acha que essa Câmara, com um pessoal muito mais à direita, chateado por Lula ter usado o STF para tirar o Lira, vai eleger alguém com que perfil? Ainda mais contra o governo Lula. Então, o pessoal do Lula, eles usaram esse truque aqui contra o Lira. Eu, se fosse ele, estaria muito preocupado em fazer isso daqui, porque no final das contas, a última coisa que o Lula quer é o Lira como um inimigo. E é a melhor coisa pra gente. Eu tô doido pro Lira romper de vez com Lula, Cunha 2.0, Dilma, Cunha, Lula, Lira. Pronto, lindo de morrer. O impeachment não vai demorar nesse caso, né? Enfim, claramente o STF está querendo fazer coisa aqui com Lira, mas você sabe que isso aqui não vai andar, né? Porque o próprio Congresso fala que para caçar um deputado precisa ter licença do STF, o Lira é o comandante precisa ter licença do Congresso, o Lira é o comandante da Câmara, não vai deixar isso acontecer. Então, no final das contas, não tem como o STF tirar o Lira na mão grande. Conseguiram tirar o Cunha numa situação realmente que já era de auê total, né? Enfim, vamos ver como é que vai acontecer isso daqui, mas sinceramente eu achei que o STF poderia ter dado mais uma maneirada nisso daqui, né? Enfim, e o pior das coisas é o seguinte, no final o Lira ganhou essa parada, porque a reestruturação dos ministérios foi aprovada, é verdade, mas é aquilo que eu falei para vocês, ninguém esperava que essa reestruturação não fosse aprovada. Cai naquelas coisas que eu mencionei que os deputados também querem. Tá cheio de deputado também com interesse em ministério, coisa e tal. Os deputados também querem isso. Não, eu sei, tem um pessoal ali da direita que não queria, que queria voltar para 23 ministérios. É aquilo que eu falo para vocês, quando tem um interesse difuso de um monte de deputados na coisa, a coisa acaba passando, não tem jeito, né? Então, essa MP da reestruturação dos ministérios ia acabar passando. A questão foi o custo dela, foi muito caro para o governo isso. Teve que liberar a emenda, teve que aceitar a derrota lá no Ministério do Meio Ambiente e coisa e tal, e com tudo isso passou, né? Aqui no UOL eles fazem uma avaliação do que aconteceu. Olha só, teve um destaque que foi aprovado, os deputados decidiram recriar a Funasa. Eu não sei como é que eles vão fazer, porque a Funasa foi extinta e o governo Lula foi esperto. Ele extinguiu a Funasa, tirou todo o orçamento da Funasa, então a Funasa tem 0 de orçamento esse ano, botou os prédios em disponibilidade, vendeu os móveis, botou todo mundo, já alocou os funcionários tudo em outros lugares. Então eu não sei como é que eles vão fazer isso, vão recriar a Funasa como? A partir do quê, né? Mas enfim, aprovaram isso na Câmara, vai ser recriada a Funasa, né? Enfim, fora isso também foi aprovado com aquelas alterações na pasta do meio ambiente, povos indígenas e coisa e tal. Então, o governo tentou reverter, não teve acordo, o governo teve que aceitar a derrota, né? Isso vai para o Senado agora, deve ser votado no Senado. A tendência é que o Senado aprove do jeito que veio da Câmara, justamente para impedir o pior. Por quê? Se o Senado alterar qualquer coisa, isso teria que voltar para a Câmara para ser votado na Câmara de novo. E aí, só nisso daí já seriam extintos todos os ministérios, e aí, mesmo que recrie depois, que aprove depois, ia ser uma dor de cabeça danada, né? Então, é isso daí, é o que eu tô falando para vocês. Ah, passou a MP dos ministérios, mas essa todo mundo sabia que ia passar, essa eu falei para vocês que ia passar, não tinha como não passar essa daí, né? Mas passou da pior forma para o governo, da melhor forma para a oposição. E para o pessoal que está falando assim, ah, mas o Centrão se vendeu e coisa e tal, meu amigo, o Centrão se vendeu, uma parte se vendeu sim, isso sempre vai ter uma parte que vai se vender. E no final das contas vendeu caro, o Lula não vai conseguir usar esse truque muitas vezes de pagar esse tipo de coisa. E mesmo esse caso aqui de ameaçar com o STF, é o que eu estou falando para vocês, o Lula está comprando um problema enorme com isso daqui, tá? Se ele começar com essa brincadeira de usar o STF para bater na Câmara dos Deputados, ele está criando um problema muito maior ainda para ele nessa história no governo.
Vamos ver como é que segue isso daqui, mas foi vitória da oposição ontem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.